Fala, meus amigos, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje quero emitir minha opinião a respeito do lançamento da Ferrari, que é uma Ferrari elétrica chamada Ferrari Lucci. E essa Ferrari é uma Ferrari bem controversa. Eu fiquei sabendo ontem desse lançamento, não sei nem quantos dias esse carro foi lançado, mas muita gente soltou vídeo. Fui lá no Instagram da Ferrari também, vi que tá cheio de comentários, tem mais de 40 mil comentários nessa postagem. E assim, muita gente criticando o design da Ferrari. Quero fazer uma análise, assim, o que eu penso, né? Fiquei pensando a respeito desse acontecimento. Eu confesso que eu já fui muito mais ligado a carro, né? Já acompanhei muito mais, assim. A gente cresce, acho que até com uma programação meio que da sociedade, né? Porque quando você é criança, você brinca com carrinho e tudo mais, então você fica lá, né? Querendo os carros e tal. Não vou falar que eu deixei de sonhar com carro, porque eu acho que a gente ainda mantém isso. Mas a minha análise a respeito desse lançamento da Ferrari tem muito hate nesse lançamento. E para quem não está sabendo o que aconteceu, a Ferrari lançou um carro elétrico, que ele é um pouco um contraponto, né? Ele foge um pouco do estereótipo do que é uma Ferrari. Porque normalmente quando a gente pensa em uma Ferrari, a gente pensa num carro esportivo, pensa num carro assim, diferente, né? E depois você vai lá dar uma olhada, esse carro, ele por ser elétrico, ele tem um design muito diferente, né? Ele é um carro assim que parece mais um carro da Apple. Inclusive, eu acho que teve um dos designers do iPhone, enfim, de alguma coisa da Apple, que trabalhou no carro também. E, e assim, é um carro assim que ele foge muito do padrão do que nós esperamos de um carro da Ferrari, né? E talvez por isso que ele seja tão controverso e esteja dando tanto comentário. Meu primeiro ponto em relação a esse carro aí que eu estava refletindo é que é bem provável que ele venda, tá? É lógico, não sei se ele vai vender muito, mas acho que ele vai vender não porque o carro ele é bom, porque ele é excelente, etc. Porque eu confesso que eu nem vi muito assim a respeito dessas características. Mas eu acho que ele vai vender justamente por ser controverso. E assim, uma coisa que é controversa, que foge do padrão, ele acaba sendo icônico de alguma forma e ele acaba tendo um valor justamente por ser polêmico, né? Então tem alguns carros que não são exatamente os melhores, os mais bonitos, mas só por eles terem quebrado o padrão, talvez eles se tornem um marco na história, né, como o primeiro carro extremamente controverso elétrico da Ferrari, enfim. E talvez por isso algumas pessoas queiram comprar ou investir no carro justamente porque ele é esquisito, porque ele é polêmico, ele é controverso, né? Então essa controvérsia ela vende e que me leva ao ponto de que muitas vezes a Ferrari ela meio que pensou em ser propositalmente controverso para gerar mais comentário, para gerar notícia, para as pessoas falarem, para divulgar a marca, enfim. E às vezes isso até estrategicamente é um ponto a se pensar, né? E o segundo ponto, eu acho que assim, é você analisar como nós, pelos preconceitos ou até mesmo um pouco do que nós acreditamos que idealmente deve ser algo, né? Como nós ficamos às vezes apaixonados por uma imagem idealista e aí quando isso se rompe, você acaba tendo muito mais, você quer externar isso, sua opinião, etc, né? Então minha análise a respeito desse lançamento da Ferrari é assim, é mais assim, como que essa nossa concepção, de repente a paixão que você ou que várias pessoas têm a respeito da Ferrari, né, pode ter gerado esse tipo de reação, né? Quando toda vez que a gente fica muito apaixonado por uma coisa ou idealmente fica muito preso a um ideal, né? Não, Ferrari tem que ser desse jeito, ela não pode romper. Quando você vê um negócio que ele é controverso, é altamente polêmico e tal, e rompe aquele teu idealismo, você acaba se contrapondo de uma maneira muito enfática, né? Realmente eu não sei se foi proposital, se a Ferrari já queria isso ou não, mas o fato é que está dando muito o que falar. Tanto é que eu estou falando desse assunto, que eu nem sou de blog automotivo, não tem nada a ver com isso, mas eu resolvi falar por quê? Porque na minha concepção a Ferrari sempre teve uma cara, né? E agora que eles lançam esse carro, que ele é um carro que tem muito cara assim de carro, assim, não tem cara de Ferrari, sabe? É, ele provoca reações diferentes, né? E eu acho que para a nossa vida, fazendo um paralelo aí com a odontologia, inclusive é por isso que eu estou gravando esse vídeo, né? Porque a gente sempre traz conteúdos, fala de coisas assim que de repente dá para trazer um paralelo.
Analisar assim que às vezes essas paixões ou esse idealismo ele nos impede de fazer coisas diferentes ou até conquistar a atenção das pessoas por um idealismo, né? Você tem um idealismo de como que tem que ser um professor, como que tem que ser um dentista, como que tem que ser sei lá, um pai de família. Você tem suas concepções, né? Um quadradinho que você colocou lá e você falou assim, não, a pessoa tem que ser desse jeito, né? E às vezes essa concepção tua te impede de fazer coisas diferentes, né? Eu não estou falando que a Ferrari está certa ou errada, o tempo dirá, e as pessoas são especialistas nisso e vão dizer, né? Se o passo foi bom, se foi ruim, etc, né? Certamente, uma empresa dessa, né, com tamanho investimento, eles não decidiram isso de um dia para a noite, né? Eles tiveram um estudo, as pessoas analisaram tudo, como o mercado ia receber. Ninguém é amador nesse sentido de lançar um carro e simplesmente falar assim, não, vamos provocar uma reação inesperada, né? Eu acho que eles já imaginavam que esse carro ia ser controverso, que ele ia gerar uma reação assim, né? Certamente todos já sabiam disso, né? Agora, se é certo ou errado, o tempo dirá. Agora, meu ponto, uma análise até assim sobre a nossa perspectiva e sobre a perspectiva de você dentista, né? Será que às vezes a gente não está muito dentro de uma caixa, sabe? Você às vezes está muito assim, querendo ser aquela imagem do dentista muito certinho, de uma coisa só, e deixa às vezes de se expor, fazer algumas coisas diferentes, se propor a fazer coisas diferentes, porque você não quer exposição, você não quer risco, você não quer fazer uma coisa controversa, né, às vezes, né? Então, o mercado ele é tão dinâmico, né, e as pessoas elas estão reagindo assim de maneira tão enfática e tão até previsível, né, que isso me faz pensar. Era uma reflexão que eu tive agora e decidi compartilhar aqui com vocês. O tanto que ser diferente ou expor quem você é, o que você pensa, ou às vezes até ser controverso, pode ser benéfico para o teu crescimento, você como negócio, como empresa, etc, né? Então, uma reflexão aí que fica, uma análise a respeito desse lançamento da Ferrari. Eu queria saber o que você achou. O que você, como uma pessoa que você pode nem ser um entusiasta de carro, mas que tipo de sentimento a Ferrari Lute ela te provocou, né? Foi uma coisa positiva, uma coisa, um ar de modernidade? Não, foi polêmico demais? Não, isso aí não tem nada a ver com a Ferrari, eu me oponho totalmente. O que você pensa a respeito desse lançamento da Ferrari? Queria ouvir a tua opinião e se você é, se interessa aí por esse tipo de analogia ou reflexões aí que possam de repente trazer alguma coisa para o nosso dia a dia de consultório, clínico, dentista, considere se inscrever no canal ou até mesmo participar da nossa comunidade do Elite, uma comunidade onde eu reúno vários conhecimentos, não só da área técnica, mas dessa parte também de mentalidade, espiritualidade, gestão, comunicação, vendas, marketing, voltados a dentista, por uma fração do que custa um curso, né, presencial, um curso convencional, em uma única comunidade onde você vai estar sempre alinhando os seus pensamentos e tendo uma mentalidade aí que vai muito congruente com o crescimento pessoal e profissional que você merece, tá bom? Considere aí então se inscrever no canal e nos vemos no nosso próximo vídeo.